Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre o aviso prévio trabalhado. É conhecimento de quem atua na área que o aviso prévio trabalhado ele tem duas situações. Quando ele é o aviso prévio dado pelo empregador ao empregado e quando é o empregado dando o aviso para o empregador. Por que que há diferença entre um e outro? O aviso prévio, quando é dado do empregador para o empregado, é, a legislação determina que o empregado tenha uma redução de jornada que lhe dá condições de procurar um novo emprego durante esse período do aviso. Ou seja, o aviso prévio é um comunicado de que aquela relação que não tinha prazo determinado agora tem um fim estabelecido que vai ser de no mínimo 30 dias, ok? No caso do aviso do empregado para o empregador, essa redução não existe, porque, na realidade, se o empregado pediu demissão, é porque ele não tem uma necessidade, teoricamente, de buscar outro emprego. E nessa situação do empregado pedindo demissão, o aviso é direito do empregador. Então, é o empregador que vai procurar um novo profissional ou ajustar suas tarefas, seus procedimentos para conseguir continuar trabalhando sem aquela mão de obra, sem aquele empregado que pediu demissão. E aonde que a legislação fala isso? Fala sobre a redução de jornada. Vamos lá. Aqui, ó, CLT, artigo 487, ela fala sobre o aviso prévio, nesse capítulo 6º, ok? Então, está aqui falando do aviso, ele remete lá à lei 12.506 de 2011, que não se refere teoricamente a uma alteração na CLT, mas é uma lei que altera uma regra que está no decreto que é a CLT. Então, ela foi a lei que aí criou aqueles dias adicionais do aviso. E é, na realidade, uma demanda que já estava teoricamente na Constituição. Apesar daqui na CLT já tem uma certa diferença entre tipos de trabalhadores para aviso prévio, mas não existia a proporcionalidade real com relação aos anos de casa, como a Constituição de 88 mandava. Então, essa lei ela veio, na realidade, ajustar teoricamente, uma demanda, uma regra que já existia na Constituição, só que não existia uma lei que aplicasse aquela proporcionalidade. Tá? Então, ela aumentou 3 dias por ano trabalhado, até 20 anos. Então, o empregado pode ter até mais 60 dias de aviso, com 30, um total de 90. Mas agora vamos lá ao que interessa. Lá embaixo tem aqui, ó, artigo 488 da CLT. O horário normal de trabalho do empregado durante o aviso, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido em 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Então, se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador. E aqui tem, é facultado ao empregado trabalhar sem redução das 2 horas diárias previstas nesse artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral por um dia, na hipótese do inciso primeiro, que aqui o inciso primeiro é se o cara tivesse um pagamento semanal ou tempo inferior, que não é uma coisa normal, né? O inciso primeiro, e por 7 dias corridos na hipótese do inciso segundo, que é o geral, que é o aviso mínimo de 30 dias. Okay? Então, a regra que nós temos é, primeira opção, de redução de jornada. Você tem lá, redução de jornada, opções que o empregado tem de fazer no ato da assinatura do aviso. Redução de 2 horas diárias ou 2, redução de 7 dias consecutivos. Lembrando o seguinte, tá? Redução de 2 horas diárias, redução de 7 dias consecutivos. Lembrando o seguinte, a lei que prorrogou o aviso, ela só deu os dias adicionais, tá?
ela não mexeu nas 2 horas diárias e não mexeu na redução de 7 dias. Então, você pode ter um aviso de 30 dias, como você pode ter um aviso de 90. Tá? E por mais que exista uma prática no mercado de indenizar os dias adicionais, isso não está na lei. Tá? Sequer tem uma portaria do Ministério do Trabalho falando nisso. O que tem por aí é uma nota técnica, a resposta de um sindicato, uma nota técnica em resposta da Superintendência do Trabalho, que não tem força de lei nenhuma e que tem um entendimento totalmente tendencioso só para o empregado, dizendo que esses dias adicionais é simplesmente para beneficiar o trabalhador. Se fosse só para beneficiar o trabalhador, isso deveria ter sido colocado na lei. A lei que prorrogou esses dias é uma lei minúscula. Então, tinha espaço suficiente para incluir aqui, né, benefício exclusivo para o trabalhador. E aqui ela não fala isso, ela fala o aviso prévio que trata o capítulo 6 do título 4 será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm 1 ano. Beleza. Parágrafo único. O aviso prévio prevê serão oferecidos 33 dias por ano, no máximo 90. Não fala aqui que isso aqui é para benefício exclusivo do trabalhador. Quem cumpre aviso é o empregado. Isso aqui é básico. Tá? Então, se era só para benefício do empregado, era para ter escrito aqui. O direito, na realidade, ele é recíproco. O mesmo direito, teoricamente, que o empregado tem, o empregador tem em situação contrária. Tá? Então, não tem nenhuma legislação que determine que esses dias sejam prorrogados, que esses dias sejam indenizados. Desculpa. Então, você pode ter um aviso de 90 dias. Eu mesmo, nas empresas onde eu atuo como gerente, né, ou como consultor, eu boto o cara para trabalhar os avisos, o aviso de 45, de 60, de 33, de 36, de 39, eu nunca tive problema com isso, tá? Até porque a lei não fala nada que deve ser indenizado. Mas, voltando aqui, então essa redução de 2 horas por dia, então, nos dias úteis que o empregado trabalhar, ele vai trabalhar menos 2 horas. E a redução de 7 dias que ele vai optar, essa redução de 7 dias, ela tem que ser consecutiva e pode acontecer em qualquer momento do aviso. O empregado, quando ele faz essa opção, ele escolhe em que momento do aviso você quer essa redução. No início, no meio, no fim? Geralmente é no fim. Mas lembre-se que esses 7 dias de redução, eles fazem parte do aviso. Tá? O prazo de pagamento se inicia, são 10 dias, conforme a reforma trabalhista padronizou, são 10 dias para pagar, ok? Após o término do aviso, tá? Ou após o término da relação de emprego, como você entender e como você aplicar. Tá? Então, a partir da data de desligamento, é que conta 10 dias de pagamento. E a redução de jornada, seja ela 2 horas por dia ou 7 dias consecutivos, ela está aqui dentro, ok? E aí, isso faz alguma diferença para o empregador reduzir 2 horas diárias ou reduzir 7 dias consecutivos? Olha, eu como gestor, eu prefiro, primeiro que eu não gosto de aviso trabalhar. Para mim, o ideal é que o aviso seja indenizado. É mais barato para o empregador, não atrapalha tanto o ambiente de trabalho, porque quem já cumpriu o aviso, quem já teve colega cumprindo, sabe disso. Você tem um colega no ambiente de trabalho cumprindo o aviso, é muito desagradável, tanto para ele quanto para o resto da equipe. Então, como o aviso prévio indenizado é mais barato, porque o INSS não vai incidir sobre o aviso prévio, você não vai gastar vale transporte, não vai gastar vale alimentação, então ele vai ser mais barato para o empregador. Além disso, você não tem esse desgaste com o ambiente de trabalho. Tá? Mas, se tiver que cumprir, se o empregador gosta que cumpra, ou seja, uma regra da empresa, ou uma necessidade, eu prefiro que o empregado reduza os 7 dias consecutivos no final do aviso. Ok? Então, ele trabalha normalmente do primeiro dia até o 23º e do 24º até o 30º, tá? No caso, um aviso de 30 dias, ele vai reduzir os 7 dias, vai trabalhar menos 7 dias. Quem está fazendo conta e acha que
seria trabalhar até dia 22 e a partir de 23 a 30 tirar os 7 dias, está errado, tá, pessoal? Então, se você fizer a conta, ó, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dá 7, tá vendo? Então, é a partir do 24º até o 30º dia. Claro, se o aviso tiver 33 dias, 36 dias, 39, 45, você vai pegar do último dia, conta 7 dias para trás, para ver a partir de que dia que ele tem a redução de jornada. E isso deve estar escrito no aviso. O sistema de folha, geralmente, quem usa o sistema de folha sabe que você bota o período lá e ele traz certinho a data para você. Mas, se for uma opção do empregado reduzir a jornada 2 horas diárias, o ideal é que ele reduza essas horas no início da jornada e não no final da jornada. Por quê? Porque, imagine, você tem um empregado que está reduzindo a jornada no final. Ele trabalha de 8 às 18, no caso, ele teria que sair às 16 horas. Imagine que ele está no meio de um processo, no meio de um atendimento, e dá às 16 horas. Aí ele tem que largar e ir embora. Então, ele vai deixar um processo no meio. Esse processo no meio pode ser um projeto em andamento, pode ser uma reunião que ele está participando, pode ser um cliente que ele está atendendo, pode ser uma venda que ele está negociando, então pode prejudicar a empresa. E outra coisa, não é interessante, não há previsão legal de você querer pagar hora extra dessa redução de jornada. Isso é um tiro no pé, isso na Justiça do Trabalho vai virar pagamento de novo aviso, ok? Não existe previsão de você pegar essa redução de jornada de 2 horas e pagar para ele como hora extra. Você está tirando um direito do empregado de procurar um novo emprego. Mas isso é a opção do empregado. Se ele quiser reduzir 2 horas diárias, ele que vai escolher se são 2 horas antes e 2 horas no final. Tá? Claro que você como gestor, você como colega, você pode tentar convencê-lo a tirar essas 2 horas no início. Um dos argumentos que eu uso, por exemplo, é explicar para ele que quando você está procurando emprego, por mais que hoje você envie e-mails, né, para as vagas, se cadastre, o selecionador que está lendo os e-mails, geralmente ele começa a ler os e-mails dos primeiros para os últimos. Então, se você deixar para mandar um e-mail no final do dia, você corre o risco de já estar lá atrás dos e-mails enviados, seu e-mail com seu currículo não poder nem ser lido, né? Não chega a ser lido porque quem é selecionador não vai ler 20 mil e-mails que chegar. Ele vai olhando ali os primeiros, quando ele conseguir 5 ou 10 ou 20 pessoas que tem um perfil que ele quer, com certeza absoluta ele não vai ler os outros, tá? Porque eu sei que são milhares de currículos que chegam, muitos deles fora do perfil, muitos deles não tem nada a ver com a vaga. Então, você pode usar esse argumento de que é melhor ele acordar cedo, olhar as vagas que estão nos sites, seja no jornal, seja na OLX, seja na Cato, na vagas.com, onde for, no LinkedIn, e já mandar o currículo dele, ok? Porque ele já vai estar no início dos envios, dos e-mails enviados e recebidos, ok? Então, esse é o argumento. Mas, lembrando, o aviso prévio trabalhado, na realidade, ele vai ser decidido se é trabalhado ou indenizado pelo empregador. O empregador é que decide se vai indenizar ou vai querer que o empregado trabalhe o aviso. Se o empregado for trabalhar o aviso, o empregado tem o direito de escolher como é que vai ser a redução de jornada. 2 horas diárias, de manhã ou de tarde, ou 7 dias consecutivos, e quando serão esses 7 dias. Ok? Lembrando, existe aquela regra que não é lei, tá? Mas é uma súmula do TST, tá? Se eu não me engano, é a súmula 276, que fala que se o empregado, no curso do aviso, se o empregado não pode abrir mão do aviso prévio, salvo se ele tiver a comprovação de ter conseguido um novo emprego. Então, se durante o curso do aviso trabalhado o empregado arrumar outro emprego, ele pega uma declaração da empresa onde ele vai começar, se apresenta e você encerra o contrato dele até aquele último dia que ele trabalhou. E o restante do aviso ele não recebe, porque ele vai receber saldo de salário da outra empresa. Ok? Então, mais uma vez, obrigado. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Um abraço a todos e até a próxima.